Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as notícias do Vasco nesse sabadão que o gigante da colina entra em campo de olho na ponta da tabela, de olho na liderança. Vamos falar também muito sobre esse jogo, onde o técnico Fábio Carille vem, claro, né? O que a gente sabe é que ele vem com força máxima, de novo, né? Uma equipe alternativa na última partida contra a Portuguesa e agora contra o Volta Redonda, que é um desafio um pouco mais qualificado, está na Série B do Campeonato Brasileiro. O Carille vem com força máxima, a gente vai trazer para vocês a provável escalação. Vamos falar também sobre Bruma, o atacante português de 30 anos do Braga, pode pintar na colina, mas olha, apareceram interessados, é isso mesmo, interessados no jogador, hein? Tem rival de olho, a gente vai falar bastante sobre isso e, claro, muito sobre Vasco. Mas olha só, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da EstrelaBet exclusivo para você vascaíno, fechou? Corre aqui embaixo no primeiro comentário fixado, clique no link, faça o seu cadastro, faça o seu primeiro depósito, pegue os R$500 que a EstrelaBet quer te dar de bônus e vamos fazer hoje um palpite para Vasco e Volta Redonda. Eu já vou pegar os meus e vou fazer o meu palpite para a vitória do Vasco hoje sobre o Voltaço. Vou botar pouco mais de 5 escanteios e 2 gols, 2,5 gols ou mais na partida. Não perca essa oportunidade. Corre ali, primeiro link, tá aqui ó, no primeiro comentário fixado o link, você clicou, vai ganhar aí quinhentão, hein? Lembrando que a EstrelaBet é regularizada no Brasil, tá tudo certo, tem problema nenhum. E não esqueça, jogue com muita responsabilidade, sempre para maiores de 18 anos. E antes que eu me esqueça também, não é uma forma de você trabalhar, ficar milionário, nada disso, tá? É entretenimento, então não perca essa oportunidade de já fazer uma múltipla agora para o jogo do Vascão, logo mais contra o Voltaço, beleza? Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Contratação viabilizada, mas apareceram interessados de última hora. Vamos falar muito sobre a situação do atacante Bruma e também vamos falar sobre a partida de logo mais entre Vasco e Volta Redonda, 4h30 da tarde no Espírito Santo, em Cariacica, no Kleber Andrade. Eu vou falar para você, tá? Impressionante a torcida do Vasco lá no Espírito Santo, hein? Desde que o Almirante chegou, não se fala mais nada no estado a não ser Vasco da Gama. Parabéns aos torcedores que estão fazendo uma grande festa. Vão lotar hoje o Kleber Andrade com toda certeza. A recepção no hotel dos jogadores foi incrível, foi muito legal. Parabéns mesmo a todos os nossos amigos capixabas que estão aí fazendo aquela festa maravilhosa. E é um tapa na cara, né? É um soco na cara de quem faz as pesquisas sobre torcida no Brasil, né? É um soco no meio da cara. Lá em Manaus, uma super festa. Agora a gente tem agora no Espírito Santo uma super mega festa. E no clássico contra o Fluminense, no Mané Garrincha, eu não tenho dúvida que a torcida do Vasco vai engolir, como sempre, a torcida do Fluminense. Já é normal aqui no Rio. Já em Brasília, então, nem se fala. A gente vai estar, com certeza, em grande maioria, assim, esmagadora, principalmente por conta do Vasco ser uma equipe nacional. A torcida do Vasco é uma torcida nacionalizada, até internacionalizada, se você acha que não, né? Tem brasileiro no exterior, tem gringo que é vascaíno, enfim, é muita gente, é uma vergonha essas pesquisas colocarem o Vasco lá em sexto, em quinto, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha absurda, mas o nosso lema sempre vai ser lutar contra esse sistema sujo, né? E assim sempre será. Bom, vamos falar bastante sobre a partida de logo mais, o Vasco vencendo, pode pegar a liderança do próprio Volta Redonda, né? É o líder e o vice-líder em campo hoje, lutando aí, quem sabe, para conquistar o topo da tabela. A equipe do Volta Redonda não é uma equipe boba, vai disputar ali a Série B do Campeonato Brasileiro, tem jogador ex-Vasco, né? O Kelvin tá lá, então a gente vai falar bastante também sobre essa provável escalação logo mais. Mas antes eu quero falar sobre a importância dessa partida diante de um cenário em que o Vasco está invicto, né? O Vasco pode terminar essa fase de classificação invicto, mas ainda tem Fluminense, Sampaio Corrêa, Flamengo e Botafogo pela frente, né? Além do Volta Redonda hoje.
O Vasco, claro, que é uma equipe que foi alternativa no jogo contra a Portuguesa, teve algumas dificuldades ali, principalmente no primeiro tempo, no setor de criação e finalização de jogadas. Dessa vez deve vir a campo com a equipe completa. O Vasco, comandado pelo técnico Fábio Carille, deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Oliveira na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Paulinho, Jair e Tietê fazendo a trinca de volantes com Felipe Coutinho, meia mais avançado. Alex Teixeira e Pablo Verratti devem ser os jogadores ali no setor ofensivo. Alex Teixeira fazendo uma função interessante, né? Um pouco diferente, fazendo aquele jogador que joga um pouco mais livre, como se fosse um segundo atacante, caindo mais pela direita, o Felipe Coutinho como meia ofensivo caindo um pouco mais pela esquerda, e esses volantes saindo muito para o jogo, com muita posse de bola, principalmente o Tietê e o Paulinho com mais liberdades para chegar ao ataque, né? O Vasco nessa formação faz com que a primeira linha da marcação seja muito mais avançada, fazendo que o Vasco marque um pouco mais em cima do adversário, a saída de bola, e a gente vai observar como que vai se comportar a equipe do Vasco hoje diante do Volta Redonda. Parou? Olha só, vou deixar uma dica aqui para você que quer comprar a sua camisa do Vasco. Sabe aquelas retrô maravilhosas? As novas também, tem todas elas. Corre lá na www.bezutesportes.com.br. Lá você encontra todas as camisas do Gigante da Colina num preço faixa, tranquilo, um atendimento muito rápido e ágil, você recebe no conforto da sua casa. Fechou? Vou deixar essa dica aqui para você não perder essa oportunidade. E não esqueça de usar o cupom VASCO5, que é para você adquirir um desconto especial. Corre lá em bezutesportes.com.br. O link, primeiro comentário fixado. Olha só, falando sobre o jogo, vamos falar sobre mercado da bola. O Vasco avança na contratação do atacante Bruma, de 30 anos, do Braga de Portugal. O plano B da diretoria do Vasco é um bom plano, né? Já que o Bruma é considerado um dos jogadores mais, vamos dizer assim, valorizados do elenco lá do Braga. Jogador com passagem pela seleção portuguesa, muito veloz, joga pela ponta esquerda, e o Vasco fez uma proposta por base aí de 6 milhões de euros aproximadamente, 35 milhões de reais, e aguarda apenas o ok do Braga. Está tudo acertado verbalmente para oficializar a chegada do jogador. E o Vasco corre para oficializar isso, porque nas últimas horas apareceram 2 interessados, foram lá sondar a questão do Bruma. Um deles é o Flamengo, exatamente, o Flamengo foi lá sondar a situação do atacante junto ao Braga. O outro é uma grande equipe de Portugal, que é o Porto. Então, 2, aí vamos falar assim, concorrentes à altura do Vasco, para tentar contratar também o jogador. Internamente, né, já apurei essa informação, o Flamengo entende que não deve tentar atravessar essa negociação do Vasco pelo Bruma, já que internamente eles acreditam que Bruno Henrique, Everton Cebolinha, entre outros jogadores, podem fazer essa ponta esquerda, né? Lembrando que essa necessidade por um jogador um pouco mais ofensivo se deu pela saída de um meia, eu acho que é o Alcaraz, para o Everton da Inglaterra. Então o Flamengo começa a buscar e foi lá sondar a situação do Bruma, que já está muito próximo de ser anunciado pelo Vasco, mas não deve ser aí algo tão ofensivo assim, né? Diante das informações que eu estou buscando, falaram que não, o Flamengo não deve atravessar a negociação, deve deixar do jeito que está, enfim, a diretoria do Vasco corre por conta disso, tá? E também a situação envolvendo o Porto, que também foi lá sondar o jogador, buscando informações sobre o atacante Bruma. O Vasco corre o quanto antes, lembrando que esses 6 milhões de euros não é uma oferta final, existem metas também estipuladas para valores também serem aumentados durante essas metas, né? E a gente vai observando o Vasco no mercado da bola após a negativa de Brian Rodrigues, o plano B. O Bruma chega aí com toda a força, né, para fechar com o Vasco para a temporada de 2025. Lembrando que o jogador tem contrato com o Braga até dia 30 de junho de 2027 e o Vasco quer a aquisição do jogador. Rapaziada, eu queria saber a sua opinião, também quero saber o seu palpite para o jogo de logo mais entre Vasco e Volta Redonda. Vai lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui e daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.